Amém. Obrigado, meus irmãos. Ouvindo a ministração do Daniel, depois ouvi a ministração, primeiro foi do Israel, depois do Daniel, o Alcione. Não é tão fácil você chegar diante de Deus para perguntar para Deus o que você reparte com a congregação. Mas hoje, o Jefferson falou algo aqui que é muito importante. Está aqui na palavra de Deus. Nós somos tesouros, somos vasos de barro onde Deus escondeu os tesouros. Marcelo contou uma história aqui, uma história verdadeira, real, que vai acontecer. Vocês estão me ouvindo? Uma história que vai acontecer. Mas tudo que vai acontecer já aconteceu. Então, ele sabe o que eu vou falar. Ele contou só a metade dessa festa. Porque ela já houve, ela já ocorreu no céu. Ela vai ser materializada na terra, mas ela já aconteceu no céu. Quando? Quando? Abre comigo em Mateus, último capítulo, capítulo 28. Às vezes, meus irmãos, assim como a Maria Aparecida falou, tanto tempo na igreja, tanto tempo exaltando e cantando canções, louvores, mas os nossos olhos não são abertos para algumas coisas que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando eu vou subir aqui, eu tenho que lembrar sempre daquela música do Asaf que fala assim: quando eu olho para mim mesmo, o quê? Oh, quão fraco ainda sou. Foi muito bonito ouvir aí a palavra do Senhor, esse cântico maravilhoso, né? Capítulo 28, versículo 18. Leiam, eu vou ler e vocês vão ler comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês só vão ler o versículo 18. Vai ler, mas vocês vão ler duas vezes, igual agora há pouco, tá bem bonito. Cada um lendo alto, não interessa se a sua versão encontrava com a do vizinho. Não importa. O bonito é ouvir a voz, o povo de Deus lendo a palavra dele. Então vamos lá, versículo 18. Leia comigo. Jesus... De novo, again. Você entendeu o que você leu? Você entendeu o que você leu? Às vezes aqueles que nasceram na igreja, aqueles que nasceram na família cristã, tem uma visão diferente daquele que não nasceu e se converteu depois. E aí vai de experiência a experiência. O que Jesus está dizendo aqui? Toda a autoridade... Você tem que fazer perguntas. Você não pode só ler a palavra de Deus sem questionar e sem perguntar ao Espírito Santo o que significa o que Jesus falou. Em que momento ele falou? Por qual razão ele falou? Então vamos lá. Começa lá do começo. Que situação era essa?
Quando ele apareceu tanto, Marcos. Apareceu tanto. Apareceu quando ele estava no mar pescando, apareceu tanto. Foi depois da ressurreição dele. Ele havia morrido. E ele havia cumprido toda a palavra dos profetas. E se cumpriu nele, e ele levantou dentre os mortos. Ele venceu a morte. E ele aparece, deixa eu explicar para você, materializado. O que significa? Ele morreu, ele volta dos mortos, ninguém acredita, fala, não, você é um estranho. A gente viu você pregado na cruz, a gente viu o seu sangue derramado, a gente viu você morrer, e agora você aparece entre nós. Ah, que conversa, eu só acredito se eu pôr a mão nele. Então Jesus volta e diz, põe teu nome aí, põe teu nome, fala alto, pega em mim. Aliás, Jesus, tem alguma coisa para comer? Não tem nada mais interessante, curioso. Fantasma come. Você já viu fantasma comer? Nem nos orixás, nem entre os demônios que pedem oferendas de sangue e de alimento, eles comem. Fica lá. Fica lá. A farofa, o frango, fica lá. O mundo espiritual é o mundo, nós precisamos entender, irmãos, há um reino, há um mundo espiritual, há um reino físico. Jesus, ele quebra todas as leis do mundo espiritual e do mundo natural para mostrar que ele governa sobre todos os reinos. Irmãos, quando ele fala toda autoridade me foi dada, você precisa perguntar, por que toda? Por que toda? Porque existe autoridade que não é toda. Porque existe partes de autoridade. Mas ele diz que toda autoridade. Existe autoridade que é dada ao homem, que foi o caso de Adão. Estou falando muito alto. Os italianos, né? Meu Jesus. Por quê? Você só por causa da minha corzinha não sou italiano? Sou assim. Ai, ai. Eu amo minha cor. Os pretos ficam felizes, porque nós vamos envelhecer daqui 100 anos. Deixa os brancos para lá. Irmãos, o mundo natural, Deus deu autoridade para o homem. Quando estava no Éden, Deus disse ao homem, a autoridade sobre a terra está com você, porque eu te dou essa autoridade. Sabe o que ele fez com a autoridade dele? Sabe? Ajuda, me ajuda. Ele entrega a autoridade dele a quem? A Satanás. Por isso que Satanás lá na frente vem e põe isso na cara de Jesus. Te dou tudo o que você quiser. Todos os reinos, os governos, as riquezas deste mundo, porque me foi dado. Quem deu a ele? Me foi dado. Eu dou a quem eu quero. Por quê? Porque o homem deu essa autoridade a Satanás. Mas para você entender isso, você tem que voltar antes da terra. Senão você não vai entender isso aqui. Antes que o homem pudesse ser formado do pó, antes que Deus pudesse soprar o fôlego de vida no homem, antes que nós pudéssemos existir como semente de Adão, houve uma história. E essa história não ocorreu no mundo natural, ocorreu no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quando Deus criou todos os seres, e a cada um deu autoridade e poder, constituído para fazer algumas coisas, eles fazem uma seleção na sua criação. Anjos. Que mais? Arcanjos. Que mais? Querubins. Que mais? Serafins. Que mais? Uau, seres viventes. Que mais? Governos. Que mais?
autoridades. O que mais? Potestade. Você vai até uma altura. E sabe por que nós vamos até uma altura? Porque nós não nos esforçamos para conhecer o nosso Deus. E agora eu quero confessar. Vim aqui para confessar. Quanto mais você fica longe de Deus, menos Ele se revela para você. Teve um tempo na minha vida que eu era fanático. Fanático, você vai me chamar de fanático. Muitos cristãos falam, aquele povo ali é fanático. E são cristãos. Eu era fanático. Então Deus se manifestava sobrenaturalmente para mim. Acredita que tem cristão que não acredita no sobrenatural? Acredita ou não? Você acredita que tem cristão que não acredita que existe anjo, que eles podem se materializar? Você acredita nisso? Você acredita que é possível ter cristãos que não acreditam em milagres? Você acredita que tenha cristão que não acredita na manifestação do Espírito Santo por meio dos dons, por meio de sonhos, por meio de manifestações no mundo natural? É possível? Sim, é possível. E eu espero que você não seja desse tipo de cristão. Porque é melhor ser ateu do que ser um cristão pela metade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo espiritual se manifesta no mundo natural. Voltando lá. Então lá atrás, quando todos os seres foram criados, e eu vou resumir, porque dá para a gente contar aqui, ficar uma manhã inteira só falando a respeito dele, que eu não quero falar. Quero falar do Rei da Glória. Houve um querubim da guarda que Deus estabeleceu para guardar a sua glória, para guardar a sua honra. Então toda a glória, todo o louvor e toda a soberania era dada, era oferecido ao Senhor por meio de toda a sua criação. Mas Ele, que Deus chama de sinete da perfeição, o mais perfeito de todos, o mais belo entre todos, depois de roubar o coração, conquistar o coração da criação de Deus. Eu estou falando da criatura de Deus, eu estou falando do mundo espiritual, não estou falando de nada que seja físico, materializado. Eu estou dizendo de seres viventes que Deus criou. Porque tudo era para Deus, é para o Senhor. Então Deus foi roubado em sua glória pelo querubim da guarda ungido, que ele quis para ele, e por causa disso, ele constituiu um exército, que o apóstolo Paulo chama de anjos caídos, ou que ele fala de principados, potestades, hostes e governos, que diz, a nossa luta não é contra pessoas, é contra esses seres que estão por trás das circunstâncias, por trás das situações. Então lá no Éden, Deus promete que vai levantar da semente da mulher um descendente. Não põe nome, não põe data e não fala nada a respeito dele, com exceção de dar sinais. Por exemplo, o profeta fala assim, eis um sinal, eis que a virgem conceberá. Mas, meu querido, deixa eu te perguntar, quantas virgens naquele tempo concebia? Quantas? Então, o apóstolo Paulo, que tem uma revelação do céu, diz que os anjos, eles anelavam, eles sonhavam para ver alguma coisa materializada, porque nem o Pai revelou os seus anjos. Depois que fez separação entre luz e trevas, entre as forças governadas por Lúcifer, que agora já não era Lúcifer, era Satanás, ou aquele que era adversário de Deus e dos homens. Deus não revelou, Ele silenciou. Então Ele começou no Velho Testamento mostrar que havia um nome, mas Ele não disse o nome. Vamos lá? Vamos pegar alguns exemplos aí no Velho Testamento que ele fala, por que você chama, por que você pergunta quem eu sou? Por que você pergunta sobre o meu nome, se ele é maravilhoso? Quem é ele? Quem é?
Quem é esse Deus, anjo, homem? Quem é? E quando eu falo anjo, eu não estou falando esse que você conhece, que tem asa e... Eu estou dizendo o anjo de Jeová. Ou aquele que vem no lugar de Jeová. Quem é que lutou com Jacó no vale? Aquele Jacó, medroso. Quando Jacó veio fazer um concerto com o irmão dele, o que ele fez? Ele fez igual você faz, igual eu faço. De maneira covarde. O que ele fez? Pôs na frente os servos com um monte de presente. E depois? Depois pôs as mulheres dele com as crianças. E depois ficou sozinho. Ele não tinha mais quem mandar. Então ele teve uma luta com Deus e Deus falou para ele assim: agora você não vai ser mais Jacó. Agora o seu nome será Israel. Todos nós temos que passar por esse tempo, por essa luta. Mas eu quero falar sobre toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que autoridade é essa que Jesus conquistou? Ele precisou conquistar essa autoridade. Vocês acham que Jesus nasceu de Maria, naquela manjedoura, e que ele já nasceu o Clark Kent, o Superman que veio de uma cápsula, abriu a cápsula, e ele já era o poderoso. Irmãos, ele conquistou um nome. Ele conquistou um nome. Sabe o que Filipenses fala? Vai lá comigo. Vai aqui comigo. Filipenses capítulo 2. Eu já li para vocês. Qual foi a maneira pelo qual ele conquistou esse nome? Ou conquistou essa autoridade? Enquanto vocês abrem aí, eu vou voltar um pouquinho para responder aquilo que eu falei lá do Marcelo lá. O Marcelo veio aqui e contou aquela história bonita que te impactou. É de fato, vai acontecer isso mesmo. Mas você... Isso aí, vai acontecer mesmo. Vai acontecer. Agora olha só. Olha só. Daniel, muito antes de Jesus nascer, viu Jesus ser exaltado, ser recebido pelo Pai. E muito antes de Jesus nascer, e eu quero ir com vocês. Vocês vão ficar em Filipenses, capítulo 2, certo? Faz assim, ó. Olha aqui para mim. Põe a mão aqui e volta em Daniel. Não tira a mão, senão você vai ter que achar depois. Achou? Daniel. Capítulo 7. Versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quem é ele? Quem é ele? Responde. Responde. Quem é este rei da glória? Ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o rei. Daniel, antes de Jesus nascer, viu Jesus ser levado. Ele morreu e se apresentou, depois de passar pelo que ele passou, de levar todos os nossos pecados, levar toda a maldição, levar tudo aquilo. Ele se apresenta, ele é apresentado diante de Deus, sabe como o quê? Como o vencedor. E o que ele venceu? Na morte foi só uma parte. É uma fatia grande do bolo, mas é só uma fatia. O que ele venceu? Antes de vencer a morte, ele venceu o quê? Ele venceu o pecado. O que mais? Ele venceu
o diabo. Então ele venceu a morte. Primeiro ele precisou vencer o pecado. E ele poderia fracassar no pecado? Pergunto para você, igreja, não romantize Jesus. Ele poderia ter fracassado? Me responde. Ele poderia ter escolhido outro caminho? Ele poderia ter escolhido não ir para a cruz? Ele poderia não ter feito a vontade do Pai? Sim ou não? Por isso é que Filipenses diz que por causa da humilhação de Jesus, porque quando ele foi conhecido ou reconhecido como figura humana, ele se tornou servo, ele se tornou humano, e ele se tornou completamente obediente à vontade do Pai. Ele não fazia, ele mesmo fala, eu não faço o que eu quero, eu faço o que o meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. O meu querer é fazer a vontade do meu Pai. Por causa disso, ele se humilhou e se tornou obediente, e obediente até a morte. E não foi uma morte comum, foi morte de... E depois da morte da cruz, então, ele visita o reino dos mortos. E o reino dos mortos, no reino dos mortos, ele não era um qualquer. Era Deus que experimentou a morte. Todo o Velho Testamento, a manifestação física ou a manifestação espiritual, como você quiser entender, de Deus entre os homens, era Jesus. Da conversa com Abraão, quando Sodoma e Gomorra foi destruída, quem almoçou com Abraão era Jesus. Todo o Velho Testamento, Jesus estava lá. Aquele anjo que abriu o mar, que sai da frente do povo, quando o exército dos egípcios vem e sai e vem e faz uma parede entre os egípcios e os israelitas, lá estava Jesus. Aliás, lá tem uma manifestação linda, porque o Espírito Santo sopra toda noite, e ele abre o mar, e o mar congela, para que aquela terra seca pudesse ser passada pelo povo de Deus de todas as idades, de bebê até os velhinhos, todos passaram. A mesma manifestação, quando ele sai dali, e ele está com o povo, ele leva todas as hostes. Sabe o que significa hostes? Humanos, anjos, que estavam protegendo o povo. Sai tudo do Egito, não fica nada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Satanás tem autoridade? Satanás tem autoridade? Não, então por que esse mundo está desse jeito? Estranho. Se ele não tivesse autoridade nem poder, não tinha razão para você chorar, sofrer, para você batalhar no seu dia a dia. Deixa eu te dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que quando Deus, a vocação e os dons que Deus concede, Ele não tira de ninguém. Sim, Satanás, ele tem, que é Lúcifer caído, Satanás sim tem poder e tem autoridade. Entretanto, a autoridade dele tem um limite. O poder dele tem um limite. Por isso é que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tanto que Satanás não tem. Satanás não tem esse poder no céu. A terra é o domínio que ele usurpou, porque ele enganou os nossos pais. E sabe o que Deus fez?
já que ele usurpou o planeta Terra e veio aqui para fazer aquilo que ele não poderia ter feito, Deus o aprisionou no tempo, no Cronos. Então vai haver um dia na Terra que ele vai ser julgado. Porque Deus não é governado pelo tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é atemporal. Para ele está vivendo Gênesis. E ele já escreveu o Apocalipse. Imagina um pai, vocês aí que são pais, né, de nenê. Por que você está pegando a sua menina assim? Por que você faz a criança? Não. Tira do fogo. Aí não, aí é tomada. Vai dar choque. Por que vocês fazem isso? Me responde aí. Por quê? Por causa da experiência de vocês. Já levaram choque, já queimaram, já caíram. Não, a escada é muito... Não, é água funda. É ou não é? O que Deus faz? A mesma coisa com a gente. Prevendo o que vem, ele já deixa tudo escrito. Para que nós não pudéssemos, ou para que a gente pudesse se livrar. Agora olha só. Como que nós vamos guerrear, ou como que a gente vai lutar contra ser que a gente não consegue lutar? Como? Não conseguimos lutar. Eles são seres espirituais. Por isso que Deus constituiu Jesus como aquele que tem um nome acima de todo nome. Para que todo aquele que invocar esse nome, veja que poder, invocar esse nome como o Senhor da sua vida, pudesse ter o mesmo poder que Ele. Amém? Amém ou não? Quem que viu isso primeiro? No Novo Testamento, quem viu isso? Pedro. Pedro é o primeiro que, quando Jesus pergunta quem que ele é, Pedro diz para ele quem que ele é. Vocês acham que Jesus já nasceu como Jesus Cristo? Como é que Jesus nasceu? Aliás, qual é o significado do nome Jesus? Você canta, e eu queria que você falasse. Quem sabe qual é o significado do nome Jesus? Um deles é esse. Um significado é esse. O que significa Jesus? Ele é a salvação, ou ele é o Salvador. O que significa evangelho? Boas novas. Mas um dos significados das boas novas é o quê? Quando os anjos anunciam? Finalmente, o nome nos foi dado. Todo o Velho Testamento, Deus não deu esse nome. Quando que Jesus, vocês que nasceram aí, bebezinho aí, Isabela, você aí, como é o nome desse seu bebê aí? Estevão. Vou falar da experiência deles. Quanto tempo antes do Estevão nascer, vocês já sabiam que o nome dele seria Estevão? Muito bem. Todos os pais na nossa cultura escolhem o nome do filho. Se vier menina, vai ser. E se vier menino, vai... É ou não é? E Jesus? Quando que ele ganhou o nome? Tcharam! Quem deu o nome dele? Tchararã! Quem deu? Quem deu? Maria? José? Quando que deu? Quando ele ganhou o nome? Bíblia? Bíblia! Que momento ele foi circuncidado? A igreja tem que saber isso de cor. Ao 8º dia, ele foi levado
para ser circuncidada. Então, ele não ganhou um nome na hora. A escolha do nome de Jesus não foi por Maria e não foi por José. O próprio Deus o deu, pós aliança de sangue. Aliás, Jesus teve 2 momentos de aliança de sangue. O primeiro momento foi na circuncisão. E naquele momento da circuncisão, Jesus faz uma aliança. Com quem? Com quem? Tchararã, com o povo de Israel. Por quê? Porque ele se submete à lei de Moisés, que vocês conhecem a história. Moisés foi o primeiro que teve o filho circunciso, porque apareceu quem para lutar com ele? Quem que queria matar ele? Tchararã, Jesus! Então a mulher dele, que aqui é comigo, tá? Um parênteses, que eu acho que não queria que circuncidasse o menino, porque onde já se viu pegar meu filho, cortar o prepúcio dele, e coitadinho, então acho que ele foi meio que na dela, eu acho, e aí ele não quis fazer, então Jesus aparece e fala assim, opa, nós vamos ter um desafio aqui, você vai morrer, porque você sabe que eu tenho uma aliança de sangue, e aquele menino então foi circuncidado, e ela falou o que para ele? Homem sanguinário, foi ou não foi? Lê lá. Eu acho que ela não queria, e ele foi obrigado. Então, debaixo dessa lei, Jesus vai ao 8º dia e faz uma aliança de sangue com o povo de Israel. Mas quando ele era adulto e estava na cruz, o próprio Pilatos mandou ele colocar uma placa em cima. Então lá ele faz uma aliança de sangue com quem? Com toda a raça humana. Não sei se vocês estão entendendo. O próprio Jesus se submete e se sujeita à lei, para que ele pudesse vencer de maneira legal, para que nunca Satanás pudesse acusar o pai dele de ter quebrado as próprias leis que o Criador criou. Por isso ele vem de maneira natural e nasce de uma mulher. Por isso ele é chamado de filho do homem. Por isso ele precisa passar pelas mesmas circunstâncias que nós. Porque senão ele não poderia ser chamado de quê? Sacerdote. Ou um sumo sacerdote. E ele era as duas coisas. Ele era porque ele trouxe, ele puxou para ele. Tudo que ele passou, tudo que você passa, ele passa. Tudo que eu e você passamos, ele passou. Para que ele pudesse ter o quê? Misericórdia e compaixão de cada um de nós. Porque em tudo que você foi tentado, ele também foi tentado. Satanás poderia dizer para ele assim, claro que você vence o pecado. Você não tem o mesmo problema sexual que os humanos. Tentação sexual, você não vai ter. Você é Deus. O próprio Jesus disse que os anjos são assexuados. Uma parte sim. Então assim, ele fala, você não vai ser tentado nisso. Você não vai ser tentado na corrupção. O ouro não vai te enfeitiçar. O poder não vai te corromper. Então tudo que o ser humano tem de pressão, Jesus, como humano, ele foi pressionado. Por isso ele venceu o pecado. Ele resistiu. Em que aspecto? Ele recusou isso. E se concentrou em fazer a vontade do Pai. Amém? Amém, irmãos? E olha só. Quando Jesus se apresenta a Moisés na sarça, ele se revela. Quando que ele se revela? Perguntam para Jesus, quem pergunta? Moisés? Uai, o senhor está mandando eu libertar um povo, mas eu vou dizer o quê? Os egípcios tinham milhares de deuses. Como é teu nome? O que ele responde? Eu sou o que sou. De maneira que ninguém
No hebraico, ninguém... Aliás, nem até hoje. Alguém gosta de hebraico aí, sabe. Tem um povo, tem uns irmãos aí que gostam de hebraico. Não tem eu sou. Não existe o primeiro verbo na primeira pessoa do ser. Eu sou. Por quê? Porque o povo judeu hoje, até hoje, o eu sou é só para Deus. Ninguém é nada. Ninguém também fala isso é meu. Não existe o pronome possessivo. Mas diz, isso me foi dado. Não existe eu sou. Então vem Jesus, aparece numa bela manhã de sol bem forte para a mulher samaritana. E a mulher samaritana, depois daquela conversa, fala a respeito dele. Que Deus mandaria aquele que restauraria todas as coisas. Que era o Messias. E Jesus fala o que para ela? Eu sou. Sabe qual foi a grande confusão que Jesus arrumou no meio dos judeus? É porque ele dizia, eu sou. Até na morte. Até quando ele foi confrontado na morte. O que disseram para ele? No meio de toda aquela coisa, ele ensanguentado, tudo rasgado, tudo machucado. Chega o sumo sacerdote e fala para ele assim, se você, conjuro-te pelo Deus vivo, se tu és o Filho de Deus, diga-me. O que ele responde? Eu sou. Irmãos, ele não podia negar a si próprio, porque ele era o nome que foi dado. Ele foi o nome dado. Não sei se está entendendo. Ele era a única esperança de todos os mortais. Se ele falhasse, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Por causa de Jesus, todas as coisas serão restauradas. Olha só, os profetas disseram e Jesus vem e confirma, depois o apóstolo Paulo vem. Quando Elias se manifestar, ele restaurará todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode não gostar do seu corpo, você pode achar seu corpo feio, nariz grande, olhão, cabelo escorrido, você pode falar o que você quiser de você, mas o seu corpo será restaurado. Olha só, a morte vem, você vira pó, e aí depois do pó, Deus vai restaurar o seu corpo físico. Se Deus vai restaurar o seu corpo físico, Ele vai restaurar todas as coisas. Todas. Todas. Ou vocês acham que Deus construiu e fez tudo isso e criou tudo isso para ser destruído pelo diabo? Pelo pecado? Pela morte? Ele vai restaurar todas as coisas. Vamos lá, irmãos. E esse nome maravilhoso, esse nome se tornou o Verbo, a palavra de Deus. Como diz em Atos, e depois os irmãos dizendo assim, do qual Hebreus também fala, toda a família toma esse nome, está debaixo desse nome. Por isso que todo aquele que invoca o nome do Senhor, ou aquele que é chamado pelo nome do Senhor, ele não é confundido. Por causa do poder que ele conquistou nos céus e na terra. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Por que nós temos problemas hoje em vencer rotinas? Problemas do dia a dia? Porque nos falta entender a nossa identidade. Vamos orar por um enfermo. Você vai ser chamado lá no hospital. Aqueles que se encorajam aí, vão dizendo assim, Deus, se o Senhor quiser, salve esse enfermo. Lógico que tudo é a vontade de Deus. Mas o que Jesus falou? O que Jesus falou? Toda autoridade me foi dada. Então o que eu faço com essa autoridade?
O que Paulo fala? O que Paulo fala em Efésios? Que toda a autoridade foi dada a Jesus. E o que Jesus fez? Ele repartiu como cabeça ao seu... não. Muito fraco. Como cabeça, ele diz, toda a autoridade me foi dada. E eu, como cabeça, faço o quê? Reparto com quem? Mais alto, com o meu? Que é quem? Então olha aí para o seu lado. Com o meu... Olha para os seus lados, não é para mim não. Olha para o lado. Olha para o lado. Marido olha para a mulher, não disfarça. Olha para a mulher. Ela sabe todos os seus defeitos. Você sabe todos os defeitos dela. Mas você que nasceu de novo, que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Vou repetir, porque você não está me escutando. Como corpo de Cristo, você tem autoridade sobre principados e potestades e hostes e governos. Não, você não entendeu. Você vai receber, Jesus falou, a autoridade para pisar cobras e escorpião. E se você beber alguma coisa venenosa, você não morre. Você crê nisso? Não pode. Todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Foi dada a Jesus. E ele repartiu isso ao seu corpo. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim. Sabe quem vai julgar os anjos? Deixa eu dizer. Sabe quem vai julgar os anjos? Quem? Não, você não entendeu. Quem? Responde o apóstolo Paulo. Quem vai julgar todas as coisas? Quem? Que jeito? Como é que você vai avaliar? Se hoje você não consegue nem vencer, problema simples, porque você olha para você mesmo. Quando você olha para você e quando eu olho para mim, o que eu encontro? O que eu encontro? O que você encontra? Nada de bom. Nada. Se eu olhar, se eu fizer uma ficha minha, você nem quer mais amizade comigo. Mas eu não estou sozinho nesse grupo. Também não quero amizade com vocês. Faz uma ficha, seja honesto. Se tranca num quarto e faz uma autoavaliação. Eu nunca vou esquecer da história de Lutero. Porque Lutero diz que ele conta que ele teve uma visitação do diabo. O diabo apareceu para ele. E o diabo tinha uma lista de pecados que ele tinha cometido e quem ele era. E falou tudo para ele. E ele disse, falta um aí. E o diabo ainda perguntou, qual? E ele respondeu, fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu acho que você não entendeu. Se Deus olhasse na perspectiva humana para mim e para você, deixa eu dizer, nenhuma carne seria salva. Nenhuma carne seria salva. Nem eu e você, nós não temos mérito em nós. Por isso a salvação partiu dele. Ele providenciou a salvação e nos deu um nome que está acima de todo principado e de toda potestade e de todo poder e de todo governo. Você não tem ideia da matemática de Deus e da química de Deus, você não tem ideia. Mas eu vou te lembrar, eu vou refrescar sua memória. Jesus disse, quando 2 ou 3... Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que acontece? Bam! Acontece uma explosão. Eu estou no meio de vocês. Por isso que Jesus mandava de 2 em 2. Vai de 2 em 2. Vai de 2 em 2. Se a Bíblia fala, se um faz correr 1000 e 2, 10 milhares. Que química é essa? O que acontece? Que quando 2 estão juntos, é uma bomba explosiva. Então, igreja, ore. Você não sabe por que você fala amém? Então fale amém na oração. Fale amém na oração, porque a oração é um poder gigantesco. Irmão, vocês que oram,
tem ministério de oração, né? Dalva, Beth, as irmãs, tem um monte de gente aí, ó, que eu tô feliz de ver minhas irmãs orando, porque elas, é o chamado delas. O meu não é acordar 3 da manhã, ficar de cara no chão, eu não aguento. Se eu ficar assim, no outro dia eu sou imprestável. Uau! Orem por nós. Orem pelo avivamento da igreja. Ora para Deus soprar. Ao contrário, soprar fogo na igreja. Não congelar o mar, descongelar. Descongelar sua frieza espiritual. Você tem que parar de ser morno. Levanta, igreja. Levanta. Na hora do louvor, louva. Não é qualquer coisa que faz você parar de vir nas reuniões. Vai para as reuniões. Vai para as reuniões. Estou doente, estou com febre, estou com não sei o que. Vai, caramba. A igreja está junto e a igreja impõe as mãos sobre você e a enfermidade vai embora. Por causa do nome de Jesus. Se cada coisica for um motivo para você não reunir, o mundo espiritual vai perceber que você sinaliza uma fraqueza além da conta. Está com um problema sério para vencer. Sabe o que você tem que fazer? Socorro, irmãos. Preciso de ajuda. Está morrendo na fé. Adivinha qual que é o remédio para você levantar? Adivinha. Adivinha. Olha para o lado. Adivinha. Só que nós enxergamos nucas. Nas reuniões nós enxergamos nucas. Não enxergue apenas nucas. Veja o corpo de Cristo. Veja. Irmãos amados. O próprio Senhor nos deu o seu nome para que a gente pudesse invocar esse nome. Você sabe que Deuteronômio é muito bonito e pouca gente gosta de ler o Velho Testamento porque diz que é uma leitura muito pesada. Pesada porque você precisa ter o Espírito de Deus dentro de você, com aquela sede de ver. As crianças usavam um negocinho na testa, na roupa, no bracelete. Tudo lembrava Deus, para você quando a pessoa chega, um olhasse para o outro, via o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos debaixo de um nome. Olha, é esse nome que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Quando a gente olha naturalmente para o mundo, fala assim, caraca, isso aqui não vai ser. Esse sistema aqui, cara, isso aqui não tem conserto. Não tem. Tem conserto, irmãos? Fala, tem conserto ou não tem? Não tem conserto. É um funil que vai desembocar no anticristo já. Então, o Elias, restaurador de todas as coisas, voltará. Atenção. Tenho mais 2 voltas de Jesus. Deixa eu criar uma polêmica dentro de você. Tem mais 2 voltas de Jesus. Tadã! Se você prestar atenção, você vai entender. A primeira, nenhum olho vê. Ele aparece nas nuvens e a igreja é arrebatada. Ó, entendeu? Ele aparece. Estou falando novidade, não? Estou dizendo novidade. Ele aparece nas nuvens e o apóstolo Paulo descreve com precisão em Coríntios que as pessoas desaparecem. Mas quem conta primeiro isso é Jesus, né? Estarão 2 no campo, um será tomado, o outro será... 2 mulheres que estão trabalhando, uma será tomada e outra deixada. E o próprio Jesus fala arrebatamento em Mateus 24. Mas Paulo descreve com detalhes que o que é corruptível é corruptível. Então esse corpo nosso corruptível, sujeito a doença, enfermidade, envelhecimento e tal, quando ele é arrebatado e você estiver vivo, você será transformado e incorruptível à medida que você sobe. Quando vai acontecer? Não sei. Mas é uma vinda. Essa outra, que é do Armagedon, que é levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, que tudo vai acontecer. É quando ele vem lutar fisicamente, junto com a igreja e com todos a sua milícia celestial. Então, muita água vai correr debaixo dessa ponte,
Mas eu quero te dizer, prepare-se para a primeira volta de Jesus. Agora, a primeira. Prepare-se, porque vem um tempo muito complicado. Deixa eu dizer só mais uma coisa para terminar. Você precisa entender quem você é. Você é comprado pelo sangue do Altíssimo. Você foi comprado por um alto preço. Quando Jesus desceu ao mundo dos mortos, e Colossenses diz que depois que ele sofreu tudo que ele sofreu, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Colossenses registra aí, sabe o que ele fez? Enfileirou todos os demônios, e eu vou dizer uma palavra mais, todos os seres caídos, ele enfileirou, tendo o primeiro na frente. Sabe como que era? É porque é difícil a gente entender. Os cativos de guerra, eles eram nus, andavam nu, eles eram tirados toda a roupa por causa da humilhação, e eles eram amarrados em correntes, para se apresentar diante, principalmente os romanos. Roma fazia uma festa, então ele apresentava o espetáculo. O que era o espetáculo? O espetáculo era o despojo de guerra. E o que era o despojo de guerra? O que era o despojo? As pessoas levadas em cativeiro. Então eles entravam todos amarrados, fila por fila, o rei em primeiro lugar, e ele era executado na frente de todos, e o resto do povo virava tudo escravo de Roma. Sabe o que Colossenses fala? E despojando todos os principados e potestades. E despojando, sabe o que Jesus fez depois que ele venceu? Colocou enfileirado todos os seres caídos. E fez o quê? E chamou o cabeça, pôs o cabeça e pisou a cabeça da serpente. Então Satanás tem poder e autoridade, sim. Mas o poder e a autoridade dele está limitado. Todo o poder e autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra é dado a um só. Quem? 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 Ele é o rei. Pronto. Deus abençoe você. Ele é o rei. Invoca esse nome. Invoca. Quando a gente olha para os nossos irmãos em Atos, não importa a situação. As cadeias balançavam. Tinha terremoto. Os mortos voltaram. Irmãos, por causa desse nome, nunca faltará o óleo na sua vasilha. Nunca faltará farinha na sua panela. Nunca faltará nada que supre as suas necessidades físicas e emocionais. Que Deus possa te abençoar. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Amém. Espírito Santo, abre os nossos olhos, como abriu dos discípulos em Emaús, para a gente entender e enxergar que Ele é o Rei. Ele é o Rei, e essa autoridade foi nos transferido, porque faz parte do plano de Deus, que o cabeça tenha toda a autoridade nos céus e na terra, e o seu corpo receba essa mesma autoridade, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo e Deus abençoe.